Continuando a série Entendendo a Constituição, vamos aprender um pouco mais sobre a separação dos poderes. Segundo o artigo 2º da Constituição Federal, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Isso é o que chamamos de separação dos poderes. O primeiro a teorizar sobre o tema foi Aristóteles, identificando as funções estatais de editar normas, colocá-las em prática e julgar os conflitos decorrentes dessas normas, sendo que essas funções seriam exercidas exclusivamente por um soberano, um rei ou um imperador, por exemplo. Tempos depois, Montesquieu, no livro O Espírito das Leis, desenvolveu a teoria de Aristóteles, afirmando que essas funções corresponderiam a órgãos, dividindo assim o poder do Estado em legislativo, executivo e judiciário, sendo que cada um desses poderes teria uma função específica, cabendo ao legislativo editar normas e fiscalizar, no caso do Brasil, ao executivo administrar e ao judiciário colocar em prática, dizer o direito na prática e julgar os conflitos decorrentes dessas normas. Essas funções que eu citei são funções típicas de cada um dos poderes, mas eles podem exercer funções atípicas que estão relacionadas a outro órgão. Por exemplo, o legislativo tem como função típica criar leis, mas pode exercer a atividade jurisdicional, quando julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade. O executivo tem como função típica, principal, administrar o país, mas quando ele edita medidas provisórias, está exercendo a função atípica de legislar. O poder judiciário tem como função típica aplicar, ao caso concreto, a lei editada pelo legislativo, mas quando o judiciário regula seu funcionamento através dos regimentos internos, ele está exercendo uma função atípica, uma função legislativa. Essa divisão do poder do Estado em órgãos que exercem funções típicas e atípicas decorre do sistema de freios e contrapesos, que basicamente quer dizer que os órgãos têm autonomia para exercer suas funções, mas devem agir em harmonia, de modo que um controle o outro para que não exista um exercício abusivo dos seus poderes. Isso a gente pode ver muito bem nas funções atípicas. Por exemplo, imagine que o executivo não pudesse editar medidas provisórias em caso de relevância e urgência, ou que o judiciário não pudesse contratar seus próprios servidores. Essas duas são funções atípicas desses órgãos, mas que ajudam na sua própria independência, na autonomia das suas funções típicas, ou seja, as funções atípicas os ajudam a exercer melhor as suas próprias funções, as funções que naturalmente eles foram criados para exercer. É bem verdade que na prática, principalmente nos últimos tempos, a gente não vê essa harmonia que eu falei entre os poderes. Na verdade, o que a gente encontra é muito atrito entre executivo, judiciário e o legislativo, principalmente com relação à pandemia do coronavírus, onde houve muito atrito entre a presidência da República e o STF, órgão máximo do judiciário. Mas, ao contrário do que alguns pensam, abolir a separação dos poderes é totalmente impossível, porque, de acordo com o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal, a separação dos poderes é uma cláusula pétrea, não podendo ser abolida nem mesmo por meio de uma emenda constitucional. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido esclarecedor sobre a separação dos poderes e o sistema de freios e contrapesos. E queria pedir para você deixar o seu curtir, comentar suas sugestões e compartilhar o vídeo com outras pessoas, que vai me ajudar bastante. Valeu, até a próxima!